Olá, olá, seja muito bem-vindo ao ConectaCast. Eu sou Adriana Vicioli, mentora estrategista digital, e nós estamos aqui no ConectaCast, o podcast que nasce de uma proposta muito simples, com uma proposta que vai, e muito verdadeira, criar conexões dentro e fora do digital. Aqui, a gente cria pontes entre empreendedores que querem crescer juntos. É um projeto feito de gente como a gente, empreendedores que lutam para ter um lugar ao sol e que querem fazer conexões verdadeiras com o seu público, o seu cliente ideal e, sim, claro, fazer suas vendas. O Conecta é para quem acredita em parcerias poderosas e conexões reais, parcerias sem competição, que a sua história ela é única e a sua história importa muito e que juntos nós vamos chegar mais longe. E o nosso tema de hoje é movimento. O que significa estar em movimento? Não é só correr, produzir, entregar. Estar em movimento também pode ser sentir, respirar, dançar e, às vezes, o maior movimento é aquele que acontece dentro da gente. Antes de qualquer ação lá fora, às vezes o movimento precisa começar a acontecer aqui dentro. E hoje você vai conhecer uma mulher que entendeu tudo isso na pele. Uma mulher que entendeu muito bem, que encontrou a sua desaceleração, e foi o maior impulso da sua vida. E que usa o corpo como caminho para despertar o que há de mais vital em cada um de nós. Minha convidada hoje, ela é facilitadora de biodança e de círculo de mulheres. Ela passou por uma transição de carreira e foi justamente nesse desacelerar que ela encontrou a força para dentro, para um impulso vital. Bem-vinda, Xênia Carolina. Obrigada, Adri. Obrigada. É com muita alegria que eu estou aqui para esse primeiro episódio do ConectaCast. É um prazer receber você aqui, Xênia, nesse nosso primeiro episódio do ConectaCast. Adri, para além de tudo isso, né, que o trabalho envolve, nos conecta, a nossa conexão já começou lá atrás com a nossa amizade, né? Exatamente. Acho que desde o primeiro momento a gente já se conectou. E acho que foi em 2020, né? Foi em 2020, quando nós nos conhecemos. Sim. Nós nos conhecemos numa padaria, uma pessoa apresentou a Xênia para mim, nós nos conhecemos numa padaria e de lá a nossa conexão foi assim, surreal. Nunca mais parou a nossa conexão. Não, e a gente já se cruzou em vários momentos, né, na vida. Sim. E agora, de novo, com essa alegria. Para mim, Dri, foi muito importante ter participado do primeiro evento do Conecta semana passada, podendo levar a biodança para aquele grupo de pessoas que estavam ali, né, na grande maioria mulheres. Sim. E poder trazer um pouco do que a biodança é de fato e do que ela me transformou. Colocar ali no Conecta, para mim, fez muito sentido, né? Foi muito bom, eu só agradeço. Gente, para quem não sabe, não acompanhou, o Conecta, ele nasceu de um evento presencial, né, Xênia? Nós fizemos na sexta-feira passada o Conecta, ele começou de um evento presencial, a Xênia esteve com a gente apresentando o seu serviço, a sua nova transição, que é a Vivências com Xênia. E foi muito bonito esse evento, né? Dri, na verdade, assim, o que me encantou mais foi a sua sensibilidade de perceber que você, trabalhando no digital, também queria colocar ali para as pessoas que estavam empreendendo e buscando conexões no digital, a importância da conexão real. Sim. Porque hoje em dia, a gente observa um movimento de internet como super necessário. Até eu quero colocar aqui que a Adriana, ela é minha mentora digital, ela me ajuda na gravação dos meus vídeos. E isso hoje
necessário, eu diria até que é essencial para que a gente consiga projetar o nosso trabalho, né? Estar nas redes, estar na internet. Então, assim, a Adriana me ajuda muito nisso, mas um ponto que eu achei de grande sensibilidade tua foi reconhecer a importância de conexões reais. E Sim. quando eu apresento uma roda de biodança, nada mais é do que ali a gente colocar de fato a importância do contato, a importância do olhar, de estar com o outro, porque isso é o que nos abastece para a gente ir ter o impulso de fazer o nosso negócio, de estar bem na nossa família. Então, ao longo dessa conversa aqui, eu acho que a gente vai poder falar mais um pouquinho sobre Sim. isso, mas eu quero agradecer a sua sensibilidade de ter percebido isso e de ter me convidado. E foi maravilhoso ter a vivência da Xênia, né, no nosso Conecta, porque tem tudo a ver com a proposta do projeto Conecta, né? Porque quando nós falamos em conexões, eu não falo só de conexões digitais. É claro que hoje é muito importante a gente estar com essa conexão digital. Você mesmo percebeu que precisava entrar nesse momento, nesse movimento do digital. Sim, que você por tanto tempo muita resistência em levar a biodança para o digital, porque ela é uma experiência vivencial. E aí eu tinha muita dificuldade de levar isso para o digital, mas a partir do momento que você foi chegando e foi me seduzindo, eu posso dizer, a Adriana é muito sedutora. Então ela foi me seduzindo para que eu entendesse de fato, isso é uma brincadeira, tá, gente? Mas na verdade, você tem essa habilidade mesmo de encantar. Obrigada. Então, você foi trazendo para mim com leveza, com muita paciência, mas falando para mim que essa minha habilidade de comunicação, ela tinha que estar nas redes. Então, eu agradeço muito. Porque quem é visto é lembrado. A Xênia está trazendo a biodança. É uma vivência que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem, né? Parece que é novo, apesar de não ser, mas talvez aqui na cidade de Ourinhos seja novo. E aí eu falei para ela, gente, vamos para o digital. Precisa aparecer. E olha, que incrível. Você mesmo me falou que quando a gente começou a colocar, né? Criamos o perfil Vivências com Xênia, veio uma cliente, né? Uma aluna que ela te encontrou aonde? No Google. A partir do momento que a gente criou Vivências, a Adriana colocou o meu Instagram vinculado ao Google e a pessoa colocou aulas de dança, o movimento do corpo. Queria simplesmente fazer um movimento, mas que não seria uma dança comum. E aí, a hora que ela entrou, apareceu o Instagram. E o Instagram do Vivências foi onde ela procurou, viu que ali também tinha aula de biodança. E ela me acompanha até hoje. Já vai fazer o mês que vem 1 ano que eu tô com as classes de biodança aqui em Ourinhos. Inclusive, ela já foi até em eventos que você faz fora também. Sim, na verdade, Dri, eu acho que é legal explicar um pouquinho para o pessoal o que é a biodança e explicar como tem sido esse movimento aqui, né? Eu acho muito bom. A biodança, como a Dri falou, embora ela pareça algo muito novo, para mim ela chegou num momento, há uns 4, 5 anos atrás, onde eu estava numa fase da minha vida um pouco conturbada, querendo olhar para mim, né? Me perguntando assim, tá, e agora? Quem sou eu diante disso tudo? Os filhos já criados, né? Um trabalho já estabilizado, de repente já pensando em poder fazer alguma outra coisa da vida, e a biodança chegou para mim. E foi um divisor de águas. A biodança, ela é um sistema de desenvolvimento humano que trabalha a reorganização das nossas funções vitais e a conexão com os nossos instintos, através da música, do movimento e da expressão, através do olhar, do movimento de grupo, do contato e do afeto. E aí você fala, nossa, mas o que é isso? E que jeito que isso acontece? Normalmente é uma vivência que acontece em grupos. Sim. E a potência do grupo, ela é muito incrível. E lá no Conecta foi muito legal, porque a gente tinha mais de 40 mulheres lá que participaram da roda. Foi muito interessante poder ver como em pouco tempo, porque foi só uma demonstração, né, Dri? Sim. Mas em pouco tempo as pessoas se conectaram, porque o encontro humano é muito poético. Ela foi criada por Rolando Toro, que é um antropólogo chileno e psicólogo, na década de 60, e ele veio aprimorando a técnica e criou uma sequência de exercícios permeados por músicas que ele chama de músicas deflagradoras, que são músicas que normalmente a gente conhece do repertório, mas que tem esse potencial de
deflagrar sentimentos, emoções, e a partir do movimento do corpo, as emoções, as sensações, elas vão emergindo, e com a prática contínua da biodança, a gente consegue, que eu acho importante falar isso, reforço de identidade. Isso é muito importante para quem está no posicionamento digital. Com certeza. Né? Reforço de identidade, vitalidade e ímpeto. Ela vai trabalhar o nosso prazer de estar no mundo, a nossa alegria de habitar o nosso próprio corpo, né? Enquanto veículo assim de que carrega o nosso corpo. Ele vem com a gente e não é uma coisa separada. Somos ali integrados. A biodança, ela tem esse potencial de integrar mente, Sim. corpo, emoção, e deixar mais coerente tudo aquilo que pensamos. Lembra que eu falei naquele exercício? Para que fique mais coerente. Agimos de acordo com aquilo que pensamos e sentimos. Porque muitas vezes, Dri, a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra nada a ver. Totalmente diferente, né? Nada a ver. Então, a prática da biodança, ela vai nos ajudando a observar o que são essas coisas que às vezes estão meio desencontradas em nós, e é um movimento não verbal. Eu acho que eu gostaria até, Dri, de te perguntar, é uma pergunta mesmo, sabe, amiga? O que significou para você, de repente, entrar ali numa roda, embora tenha sido curtinha, foram 20 minutos, aonde a gente não fala, a gente simplesmente sente, porque a gente está acostumado com o movimento de rede social, onde a gente está se expondo e falando o tempo todo, entregando o tempo todo. O que é que você pode me dizer assim? Isso é até muito legal de se colocar aqui, do que veio através dessa experiência de ficar um pouquinho sem falar e se permitir sentir. Bom, eu já conhecia a biodança, tô voltando para a biodança, feliz né? da Para as vida, vivências da biodança. E assim, por que a biodança estava no Conecta e está no Conecta, né? Porque ela tem a biodança, com todos esses pilares que você apresentou agora para a gente, tem tudo a ver com a proposta do Conecta. Nós conversamos tanto antes do evento sobre os pilares que eu também coloquei no meu negócio e levo para a minha vida, e eles casam muito, né? Então, você falou desse movimento da gente entrar ali e não falar nada. Então, é silenciar, é se reconhecer. E tudo isso a gente precisa fazer esse movimento antes mesmo da gente pensar para o digital. Porque se você não se conhece muito bem, você vai para o digital e você vai querer começar a fazer coisas igual os outros fazem. Eu acho o máximo quando você fala isso, Adriana, porque a gente vê um padrão, às vezes, repetitivo dentro do Instagram, e você não vê muita identidade própria, muitas vezes. E a biodança está no Conecta justamente para isso, porque eu acredito nesse movimento de você olhar para dentro de você você silenciar muitas vezes, de você desacelerar e você se você encontrar você, reencontrar, é um reencontro mesmo, é uma essência. Eu sinto isso, eu não sei se eu estou falando besteira. É exatamente isso, porque, na verdade, assim, tudo que vem de percepção e sensação através da participação de uma roda de biodança, quer seja ela tão curta como foi essa, ou como você já participou comigo de uma classe inteira, que normalmente dura ali 1h, 1h15, às vezes até 1h30, dependendo do grupo, tudo que vem é bem-vindo. Tudo que vem é validado. A biodança, ela nos qualifica. Sim. Então, quando você traz esse feedback para mim, eu escuto e qualifico. Eu digo, obrigada, Adriana, porque isso é o seu jeito de interpretar a biodança. Sim. E na biodança, nós podemos ser exatamente do jeito que nós somos. Tá? A biodança, ela dá essa permissão. E o principal que eu acho que foi, para mim, um impulso para continuar mergulhando no meu processo, porque ela é uma prática contínua, né, Dri? A proposta é que a gente frequente grupo semanal de biodança para a gente ir mergulhando cada vez mais no nosso processo de autoconhecimento. O ponto principal para mim foi ser validada pelo grupo.
tá? Dentro de uma roda de biodança, a gente sempre vai ter um grupo baseado no afeto. Esse afeto é o que nos permite a usar um pouquinho mais. Então, se eu tenho vergonha de fazer um movimento, na aula seguinte eu encontro um grupo que me olha nos olhos, eu encontro um grupo que valida o meu movimento, porque eu faço meu movimento e a professora grita, bravo! Os alunos que estão do lado te acolhem num abraço, depois de uma dança ao centro, por exemplo. Isso o que fez na minha vida? Ele me fez entender que eu faço algo que importa, que o meu movimento é validado, que o meu movimento é um movimento que é bem-vindo. Então, nas redes sociais, eu acho assim que isso é muito importante para ajudar. Eu tô falando a partir de mim, Sim. tá, Dri? Quando eu me posiciono na rede social, isso me ajuda a entender que eu sou dessa maneira e que eu vou atrair pessoas que se conectam comigo você. da maneira que eu sou. Exatamente. E olha que lindo, né? Você falando do afeto, de você estar num grupo, né? Das pessoas se apoiarem nesse grupo. E a proposta do Conecta é justamente isso, por isso que você também está no Conecta, né? Porque o Conecta, ele nasceu desse desejo de ter um grupo de empreendedores que vão crescer juntos. E quando a gente fala isso, a gente quer criar laços com as pessoas, né? Então, no grupo lá do WhatsApp, perguntaram, vai ter pessoas da mesma área, que eu achava interessante ter só um da área. Não, gente, se fosse assim, eu nem trabalhava com marketing digital. Quantas pessoas que tem no marketing digital? Dri, isso eu acho fantástico em você, porque você é uma pessoa inclusiva. Hoje em dia a gente fala tanto aí de inclusão, mas a inclusão de fato é a gente perceber que todo mundo pode ocupar o espaço que quiser, porque na verdade eu tenho o meu lugar de existir no mundo. Exatamente. Então, eu acho incrível você dizer isso, porque assim, dizer que eu vou falar a partir da minha experiência anterior, né? Trabalhei anos na área da saúde, transicionando agora para que não deixa de ser uma área de cuidado também. Sim. Hoje, né? Eu acho que eu tenho essa missão aqui nessa Com vida certeza. pro cuidado. Mas o que eu percebo dentro da área da saúde, quando trabalhando 30 anos na área da odontologia, eu nunca tive a preocupação de estar em um espaço onde tivessem outras pessoas que faziam o mesmo trabalho que eu. Por que eu digo isso? Porque cada pessoa se conecta com você do jeito que você é. Exatamente. Por que você quis fazer as aulas comigo de mentoria? Porque eu me conectei com o seu jeito de ser. Eu poderia ter escolhido infinitos mentores digitais, mas o Sim. seu jeito de ser me deixou à vontade para eu poder expressar o meu jeito de me colocar no digital e absorver o conhecimento de você. E ajustamos rotas na sua mentoria. Total! Porque assim, você foi tendo a sensibilidade de ver, aqui dá para trilhar, aqui a Xênia não consegue ir. E isso é muito biodança também, porque a biodança ela é um sistema progressivo. Eu citei agora há pouco, dança ao centro, é óbvio que ninguém vai colocar ninguém para dançar ao centro na primeira aula. Sim. É uma progressividade, é sempre um convite. E aos poucos a gente vai se permitindo. Então você foi me ajustando, foi me mostrando a possibilidade de ajustar um caminho que fosse confortável e seguro para mim. Exatamente. A Xênia, quem conhece ela, já sabe que ela é uma pessoa totalmente comunicativa, ela não tem problema nenhum de estar ali na frente de uma câmera. Sim. Gravando. E aí, a mentoria era o seguinte, né? Tinha a seguinte proposta. A pessoa vai aprender a gravar os vídeos, a produzir os seus conteúdos e sentar depois e editar os seus vídeos, ir no Canva e fazer os carrosséis, os seus produtos, os seus conteúdos. E para a Xênia isso, gente... Não funciona. Era maçante. Não funciona. Não funcionou. E ela ficou angustiada, porque ela falou, e agora? Como é que eu vou falar isso para Adriana? Sim, mas na verdade, assim, eu percebi que eu precisava expressar o meu jeito de funcionar e você teve a sensibilidade de compreender que essa edição de vídeo, que hoje quem faz os vídeos para mim é meu filho, exatamente. Me ajuda, tem a habilidade que eu não tenho. Então, o Pedro edita os vídeos e eu consigo seguir fazendo aquilo
que você faz de melhor. Que eu faço de melhor. É isso que eu queria dizer, Adriana, que assim, na vida a gente tem que procurar florescer naquilo que são as nossas habilidades. Exatamente. Né? Não adianta a gente querer caber em espaços que não são para nós. E você tem essa sensibilidade. Não adianta a gente querer se encaixar num formato porque o mercado é assim. Sim. Ok, mas dentro desse mercado, o que eu sei fazer de melhor? De que maneira eu me posiciono para que eu possa fluir melhor e florescer e o meu resultado vir à tona, né? Então, isso vem muito, Dri, a dizer sobre movimento. Exatamente. Que é o que você falou, né? Sheila, vamos falar um pouco sobre movimento nesse podcast? Vamos. O que eu observo? O movimento digital... até quando você me chamou para participar do Conecta enquanto movimento real, sim, né? Eu observo assim, a leitura que eu fiz disso, o movimento digital, ele é um movimento muito frenético. Então você pega o seu celular, você tá ali rolando o teu feed e isso é frenético. Você pode observar que a gente tá com o dedo às vezes assim, ó. É frenético. E automático. Automático. E ele te coloca numa aceleração muito grande. Sim. E aí, estar no digital, colocando o nosso conteúdo, o nosso serviço ou o nosso produto, por vezes pode também ser um trabalho muito de aceleração. Com porque, certeza. né? Então, o que eu vejo assim, que a biodança entra como contribuição. Eu aprendi uma coisa, Dri, eu sou uma pessoa que tem uma hiperatividade cerebral. Eu sou muito acelerada. Né, amiga? Acho que talvez não. Por isso a gente se conecta. Sim. Mas, assim, eu percebo que você tem a capacidade de ir buscando aquele equilíbrio. E como eu era, Adriana, eu era uma pessoa assim, que acelerava demais e não conseguia períodos de descanso. Então, o meu corpo adoecia porque ele precisava me colocar para baixo para eu poder relaxar. E a biodança, ela me porque, trouxe... assim, me permite cortar um pouquinho aqui, assim, a gente, às vezes, não quer se permitir o descanso, só que o corpo da gente vai fazer isso com a gente. Exato. O nosso corpo, ele vai buscar o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Então, se ele gastou muita coisa, ele tem que repor. Se a gente comeu, fez a digestão, daqui a pouco vem a fome, porque a gente precisa comer de novo. Exatamente. Então, se a gente acelerou demais e está fazendo movimentos muito adrenérgicos, a gente precisa, em algum momento, dos movimentos colinérgicos. E isso eu aprendi na biodança. A homeostase, ela é um conceito da área da saúde. Mas, engraçado, eu já conhecia a homeostase, que é esse equilíbrio que o corpo busca, como uma teoria da saúde, porque eu vinha dessa formação. Quando eu senti isso no corpo, o que eu pude perceber? Eu pude fazer uma leitura de que, agora eu entendo porque eu adoecia tanto e ficava de cama. Porque o meu corpo, de alguma maneira, ia ter que baixar essa velocidade. Ele cobra. Então, a biodança... ela vem promover movimentos de desaceleração. E o que vinha para mim no começo? Quando eu cheguei para a biodança com aquela mente mega acelerada e todos os movimentos que eu fazia, eles eram os movimentos muito rápidos dentro da dança também, dentro da roda, dentro do círculo. Quando falava, agora nós vamos desacelerar, a sensação que vinha no meu corpo é que eu ia parar e que aquilo para mim não era agradável, porque o meu padrão de comportamento estava sempre no avanço, vai para frente, movimenta, nos mandatos. Tem que ir, vai ali, faz aquilo. E eu comecei a perceber que isso, em algumas vezes, também me agrada, porque assim, a criatividade vem à tona. Só que o movimento de desaceleração, ele mostrou para mim que desacelerar também é um movimento. Trabalha muito com a criatividade, a gente precisa dessa desaceleração para o nosso... Eu não sou da área da saúde, mas eu penso assim que a gente precisa desse momento de repouso, de desacelerar, para a gente... para a criatividade da gente começar a fluir. Porque senão a gente não fica criativa. Eu percebo isso quando eu fico muito acelerada. A gente se desgasta e dá tipo... uma pane, assim. Dá pane. Dá pane. É isso que eu percebia. Eu ficava assim, nossa, e agora? E a biodança veio justamente me ensinar isso durante o trabalho. Ensinar, que eu falo, através da vivência. Sim. Experimentei no meu corpo que quanto mais criativa eu quero ser, quanto mais ativa eu quero ser dentro do meu trabalho, quanto mais potencial vital eu quero colocar nas minhas relações, quer sejam no trabalho, na profissão, nos relacionamentos, enfim. Quanto mais eu quero desempenhar, tanto maior
maior é a capacidade que eu tenho que ter de buscar uma ferramenta que me ajude a regredir. Tá? Então, a biodança ela vai ter sempre esse movimento e serve o contrário também para pessoas que normalmente são pessoas mais pacatas, que sentem falta de vitalidade e de ímpeto. A biodança pode ajudar a potencializar esse ímpeto, essa vontade, essa força, essa energia. Porque dentro de uma sala de biodança, a gente vai ter uma curva que começa acelerando, regride e depois equilibra. É sempre assim. E olha, Xênia, como é interessante, voltando nessa nossa conexão entre a biodança e entre o trabalho digital com o Conecta, que a gente está falando, que nós estamos aqui, né? Que é o projeto Conecta para Empreendedores. Vocês estão vendo aqui vários empreendedores passando aqui, ó. A Cris Anibone, por exemplo, é uma mulher que ela é escritora, produtora cultural, mas ela tem maior dificuldade de ir para o digital. A Maria também, vamos ver quem mais aqui. A Maria acho que vai empreender na área de fitness, né? Isso. A Cássia, a Dariane, ela é psicóloga, mas ela também tem uma resistência com o digital. E o que a gente vai fazer com o Conecta e que tem a ver com as vivências da biodança, né? Nós estamos reunindo pessoas que têm que vai ter essa facilidade de comunicação, como eu, como você, como o Dr. Luiz Besson. E nós vamos ter nesse grupo pessoas que têm essa dificuldade, né? Que têm essa dificuldade. E eles estão no Conecta para quê? Para desenvolver. Então, o grupo também ele é formado por afeto. Pelo afeto das pessoas partilharem os seus saberes. Aqueles que sabem alguma coisa, vai partilhar. Aquela pessoa tem dificuldade, nós vamos ajudar. E aquele que também tem a dificuldade, vai ter muita coisa para ensinar para a gente. Adriana, você está falando uma coisa e eu estou achando assim, você escolheu o perfeito nome Conecta, porque está tudo interligado. Me lembrou uma coisa, um conceito mesmo da biodança. O trabalho em grupo, dentro da biodança, em qualquer trabalho em grupo, tanto é que você relata isso no Conecta, que Sim. também é um grupo. Dentro da biodança, a gente costuma dizer assim, à medida que o grupo vai se vinculando pelo afeto, então nós temos um grupo, esse grupo vai progressivamente, uma vez por semana, fazendo as aulas, tem uma semana para decantar aquilo tudo que o movimento fez, na semana seguinte volta, trabalha mais um pouco. À medida que esse grupo se vincula pelo afeto, ele vai aprofundando um pouquinho mais nos processos. Só que não é uma coisa linear e não é um processo de aprofundamento que é igual para mim e para você. Eu tenho o meu tempo e a minha maneira e você a sua. Então, aquele que às vezes tem um pouco mais de resistência ou que tem um pouco mais de trava, quando ele olha dentro do grupo para uma outra pessoa que já está mais desenvolta e que já conseguiu se soltar um pouquinho mais, o que acontece? Essa pessoa, ela ajuda a outra a chegar. Ajuda, então, é maravilhoso. É maravilhoso. Acho que é um pouco disso que você está falando, de pessoas que têm dificuldade no digital e às vezes encontrando com outras que estão despontando. Hoje as neurociências falam isso, né? Sobre neurônios espelhos, sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de remodelar caminhos neurais, né? De criar outras conexões, e tudo tem a ver com conexão. Então, você pode ver até dentro do cérebro hoje, a ciência já mostra que existe essa habilidade de criar novos caminhos. E esses novos caminhos são criados à medida que a gente experimenta fazer de uma outra forma. Né? É maravilhoso, gente. Eu só tenho a agradecer a Xênia, dela estar com a vivência, trazendo essa vivência da biodança, né, dentro do Conecta, porque como eu vivo o digital praticamente 24 horas por dia, eu sinto que eu preciso muitas vezes desacelerar. Né? Nós conversamos sobre isso, que nessas 2 semanas que eu estava com o evento presencial e eu fiz tudo, né? Desde a venda, desde salão, desde tudo. E eu fiquei bem acelerada, né? E você passou vários exercícios que eu pude fazer sozinha na minha casa para desacelerar, porque eu estava com dificuldade de desacelerar, né? Então, a gente precisa desses movimentos. E o digital, para a gente ser verdadeiro, para a gente ter a nossa essência, a gente precisa do movimento de ímpeto, de ir,
de tomada, né, da decisão, que é dos Sim. pilares, a tomada de decisão. Eu escolho, eu quero, você teve essa decisão de estar no digital. Aí depois você precisa treinar esta coragem, né? Porque ninguém nasce corajoso. A gente tem que treinar esta coragem. Sim, são habilidades que a gente vai desenvolvendo também. Exatamente. Aí você precisa ter constância, porque nada adianta você começar as coisas e depois largar no meio. Eu mesma já fiz muitas vezes isso e hoje eu estou, graças a Deus, assim, né, num movimento hoje constante. Adriana, eu sou testemunha do que você se propôs a fazer, né? Que era ir para o digital e ajudar outras mulheres na Sim. época que tinham essa dificuldade, porque você sempre teve essa habilidade e você ajudou outras mulheres no começo a desenvolverem também uma habilidade que Sim, pode ser trabalhada. com certeza. E aí você não parou e olha onde você tá. É isso. Então, assim, eu só celebro, amiga. Eu só digo assim, que seja um movimento de muito mais expansão. É porque as pessoas, elas começam e elas querem o resultado imediato. Você sabe quantos anos que eu estou aqui trabalhando com o digital, né? Hoje Sim. as pessoas já sabem. Eu sou a Adriana Vicioli, a mentora estrategista digital, ajudo empreendedores. Mas e quando eu comecei? Eu parecia que eu estava falando com ninguém. É, Adriane, e eu achei muito lindo, assim, essa sua capacidade de se adaptar às coisas conforme elas foram acontecendo e você sentir que em momentos você vai, em momentos você recua, mas você não deixa de fluir, não para. Exato. Tá? Isso, assim, a biodança veio muito me ensinar e eu olho pra você e vejo assim, casando uma coisa da vida digital com a vida real muito perfeita. E pra mim, Dri, o que tá ficando assim de incentivo eu não deixo de estar agora num movimento novo da minha vida, né? Com certeza. Eu fiz essa formação, que foram 3 anos de formação, terminei o ano passado a formação em biodança, hoje eu faço extensões, que são como pós-graduações. Voltei a fazer minha faculdade de psicologia. Maravilhosa. Né? Tem a possibilidade agora de trabalhar também com círculo de mulheres para ajudar Sim. mulheres que precisam de espaço Esse de espaço escuta, seguro. seguro. Então, assim, para quem vai começar a me acompanhar nas redes, vai ver que eu vou estar colocando ali trabalhos que vieram como inspiração mesmo através de uma trajetória que eu percorri. Então, a biodança é um desses pontos que foi a virada de chave, mas eu estou criando agora círculos de mulheres para espaço de partilha, de trocas de experiência. Até a Adri vai estar comigo, vai Sim. compartilhar com vocês. Vai ser maravilhoso. Sabe? É uma jornada mesmo, uma jornada. travessia que a gente vai fazer ao longo de 9 meses aí até o final do ano. E eu resolvi, Dri, criar essa travessia que eu chamei de travessia ametista. Depois quem entrar lá vai conhecer um pouco de onde veio a inspiração, né? Sim. Mas enfim, é um mergulho interno e eu senti de estar fazendo essa travessia ametista que vai de abril a dezembro, juntamente com o Movimento Conecta, que também vai ter esse caminhar até o final do ano. Exatamente. Começando agora em março e vai até em dezembro. A gente está no mesmo tempo porque eu percebi que as duas coisas caminham juntas. Eu vou me mergulhando, né? Eu vou me interiorizando e ao mesmo tempo o que eu vou trabalhando aqui, eu vou colocando para fora. Por que eu digo isso, Dri? Nunca vamos estar prontas. Nunca. O dia que nós estivermos prontas, já está cumprida a nossa missão aqui. Exatamente. Então é uma jornada e eu acho que eu penso isso pro Conecta também. É um trecho do caminho que a gente vai fazer até dezembro. Com e certeza. com certeza vai ter um convite para que essa jornada continue acontecendo. Sim. Ano após ano, mês Exatamente. após mês após mês, com pessoas chegando, com pessoas agregando, porque a nossa vida é isso. Eu acho que a gente está aberta a essas conexões, é maravilhoso. É isso mesmo, Então, Xênia. Dri, eu só queria deixar um convite E como também. que as pessoas, Isso que eu as ia pessoas falar. te encontram para fazer as suas vivências, né? A biodança. Então, assim, ó, a biodança, vocês podem depois dar uma olhadinha aqui, o meu @ é Vivências com Xênia, Isso, Tá? aqui, ó. tá? Vivências com Xênia, e daí tem que tirar um print da tela aqui, porque o Xênia, ele é um jeitinho diferente de escrever, Sim. né? Tá? Mas é o @ Vivências com Xênia, e ali eu tenho um horário, mas eu vou deixar aqui para vocês. Hoje Tá. eu tenho um grupo de biodança que funciona às terças-feiras, às 7 da noite, tá? Ele é um grupo aberto,
em algum momento a biodança ela fecha para esse grupo ficar mais íntimo, em momentos Sim. ela abre de novo, encolhe, expande, existe esse movimento, mas o grupo tá aberto para novos participantes, tá? Toda terça, às 19 horas, e normalmente a gente fica das 19 às 21. E aonde que é mesmo? É ali, em frente ao Colégio Santo Antônio, o portão do anfiteatro do colégio, na Benjamin Constante, 63. Tem a associação comercial e ao lado da associação tem o portão onde tem o salão de eventos da ACE. Na verdade é na ACE, para as pessoas se localizarem. Isso, mas é no dentro portão da lateral, ACE. no portão no lateral portão ali. lateral. Agora, quem quiser ir para biodança, entre em contato comigo pelo direct. No meu Instagram também tem meu telefone, pode ser pelo WhatsApp. E aí lá vocês vão ver também como ingressar no Círculo de Mulheres, como esse trabalho que pode ser feito de escutativa, dessa jornada que a gente vai fazer até dezembro. Porque o grupo de biodança, ele é um grupo que assim, eu digo que a biodança eu tenho para mim pro resto da vida. Com certeza. Agora a gente tem outras propostas de mergulho interno e coisas assim que podem ser feitas num espaço experimental de tempo, é bem orgânico. E olha que interessante, né? Assim como a Xênia está aberta para receber novos alunos, né? O Conecta também, né, é um clube que está aberto para receber empreendedores que querem crescer juntos. E quem já está, essas pessoas, esses empreendedores que estão aparecendo aqui, eles já estão no Conecta com a gente. E vai ter um clube de desconto, né? Então, a pessoa que quiser participar e estiver no Conecta Club, ele vai ter um desconto para fazer a vivência. Assim... E da mesma forma, a gente pode fazer essa troca. Quem está ali fazendo as vivências comigo, pode conversar com a Adriana, falar, olha, eu estou me trabalhando no real, eu estou buscando, assim, mergulhar internamente, e eu vim através da Shane, gostaria de saber o que você tem para me oferecer no digital. Acho que existe essa troca, né? Existe totalmente essa troca, né? E aí, para quem quiser participar do Vivências com Xênia, vai entrar lá no perfil dela, né? O @Vivências com Xênia lá no Instagram. E para quem quer participar do Conecta Club, que é um clube para empreendedores que querem crescer juntos, que tem vários benefícios, e um deles é estar aqui no Conecta Cast. A Xênia está inaugurando hoje o Conecta, né, comigo. Não poderia ser outra pessoa, porque nós estamos falando de identidade, de trazer a nossa verdade para o digital, e a biodança traz muito essa proposta. Então, por isso que nós estamos trabalhando juntas, e tinha que ser a biodança para estar aqui hoje com a gente, né? E eu achei super legal, Dri, a oportunidade que o Conecta Club lhe dá para que quem está dentro desse programa com você ter esse espaço aqui. Exatamente. Né? Porque, assim, é um espaço de visibilidade, é um espaço onde a gente pode falar sobre o nosso negócio, sobre o nosso trabalho, trazer informação, porque, assim, a biodança, para mim, também, por muito tempo, assim, eu nem imaginei que existisse. Eu conheci num evento de meditação, teve uma apresentação. E hoje, às vezes, assim, o alcance que esse digital tem, às vezes, com esse podcast, no início você falou sobre eventos que eu faço fora também. Sim. Eu faço eventos semelhantes ao que eu conheci, que é para apresentar a biodança para grandes grupos em outras cidades. Então, também, se tem alguém que trabalha com grupos de pessoas, e quando eu digo pessoas, são de todos os gêneros, tá? A biodança está para todos os gêneros. Então, se quer apresentar a biodança no seu grupo, na sua empresa, eu também posso organizar esses eventos para fazer a apresentação. Olha que maravilhoso. E aí, eu acho muito legal falar sobre isso, porque o alcance do digital é fenomenal. Exatamente. Porque a biodança, ainda embora ela seja tão... desde a década de 70 ali veio sendo trabalhada, veio do Chile para a América Latina, o Rolando trouxe para o Brasil. Depois ela difundiu pelo mundo todo. Hoje a gente tem, em quase todos os países da Europa, a gente tem classes de biodança, enfim. Mas, ainda assim, como ferramenta de autoconhecimento, é um universo a ser desvendado. Então, eu agradeço muito a oportunidade Com certeza. Olha essa visibilidade, você podendo trazer, né, falar todas essas informações da biodança que muita gente não conhece. Depois você vai ter os cortes dos melhores momentos, né? Então, o Conecta Club, a pessoa que faz parte, ela vai ter vários benefícios. Nós vamos ter um encontro mensal híbrido, que as pessoas, os associados vão estar ali aprendendo as estratégias digitais comigo, e no segundo momento, um dos colaboradores vai poder trazer o seu conhecimento, também trazendo visibilidade, contribuindo
contribuindo para o crescimento, vai poder participar do Conecta Cast, né? E vai ter o Conecta Club de descontos para os associados. Então, é só vir para o Conecta Club, que é só coisa boa. Ele vai acontecer de março a dezembro. Vamos ter um encontro no final, depois, com quem participou dos podcasts, dos episódios, do clube, para a gente celebrar tudo isso. E a Xênia vai estar com a gente, com certeza, junto com a vivência. Eu só tenho que agradecer, Adriana. É assim, a oportunidade de estar aqui hoje, honrar nossa amizade. Eu acho que isso é a base de tudo, com né? certeza. A gente vai construindo o alicerce e daí depois tudo que vem é só para agregar, né? A gente tá aqui com base numa coisa muito concreta, que é a nossa conexão real, né, Dri? Exato, é bem isso mesmo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer ao teu público que está assistindo, né? Oferecer mais uma vez a oportunidade de, se quiser trabalhar os seus assuntos internos, assuntos que eu digo são aquilo que o corpo movimenta, porque na biodança é bom lembrar que a gente não fala, né, Deli? Exatamente. A gente já falou. Então, assim, não é uma terapia, não é um espaço de se dizer, não, é um espaço de se sentir. Então, se você quer voltar para esse sentimento, vem comigo, existe aqui muito carinho, afeto, o grupo está baseado nesse vínculo. Sim. E está super aberto para isso, para a gente também propor outras dinâmicas. Então, assim, tem bastante novidade ali pelo Instagram. E eu acho super fantástico isso tudo que você vem trazendo de benefício do Conecta. Com certeza vamos estar juntas, sim. É isso aí. E quem tiver interesse em participar do Conecta Club, só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e vai ser uma honra receber vocês. Nós já estamos com um time maravilhoso, vocês estão vendo aí. E, com certeza, vai ser uma honra ter você, empreendedor, com a gente também, contando a sua história, aprendendo com a gente e compartilhando o seu saber também. Xênia, a gente precisa encerrar agora, porque se deixar, a gente fica a noite inteira aqui conversando. Sim. Pela nossa amizade, por tanta coisa que a gente tem, né, para falar, e já falamos hoje. Vamos ter outras oportunidades, Vamos né, ter outras oportunidades. Eu só tenho a agradecer a você, Xênia, por tudo. E você, se você quer aprender aí a se conectar no digital e fora do digital, vem pra gente, com o Conecta Club. Nós vamos ficando por aqui hoje, tá? Tchau. E foi uma ótima noite. Boa noite para todos vocês.